Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos estudar a lei das reações químicas, também chamada lei cinética das reações químicas. O estudo deste assunto ele é considerado por muitos alunos uma das partes mais difíceis da cinética química, que é quando nós conseguimos quantificar o efeito da concentração dos reagentes na velocidade das reações, tá certo? Nós temos a este respeito 2 vídeos no canal, então você assistindo esse é o primeiro vídeo a esse respeito, você terminando, você assiste o próximo vídeo, que é para você, quem sabe, tirar mais algumas dúvidas e aumentar a sua compreensão a respeito deste assunto, que é um assunto realmente muito importante para você que está aí se preparando para realizar as provas de vestibulares e Enems da vida aí que se aproximam, tá certo? Então, também eu peço que você espere até o final do vídeo para que você faça comigo aqui os exercícios que a gente propõe, porque esses exercícios eles nos ajudam a fixar e a entender de uma forma mais concreta os conceitos, ok? Então, a lei da velocidade das reações. Veja, a lei da velocidade das reações, ela é também chamada lei cinética, tá? Lei cinética das reações químicas, ou lei de Gutenberg-Weige. Esses foram 2 cientistas noruegueses, inclusive cunhados, que estudaram as reações químicas e perceberam a relação que há entre a concentração dos reagentes e a velocidade das reações. Então há uma sistematização dessa relação da seguinte maneira, veja, o que é a lei cinética? O que ela diz? Ora, a lei cinética diz que a velocidade de uma reação química ela é diretamente proporcional à concentração dos reagentes. Portanto, há uma relação de proporcionalidade entre a concentração dos reagentes e a velocidade das reações, tá? Esta lei também diz que a concentração obedece a exponenciais específicos para cada reação, e estes exponenciais, que a gente vai chamar de ordem da reação, eles são determinados experimentalmente, tá certo? Muito bem, então considerando aqui a seguinte reação genérica, em que em maiúsculas aqui, essas letras representam os reagentes, e em vermelho aqui, minúsculas, você tem os coeficientes estequiométricos, tá certo? Então aqui você tem A mais B mais C dando determinados produtos aqui, tá? Como que seria a lei cinética desta reação, O que a lei diz? Que há uma relação direta de proporcionalidade entre a velocidade e a concentração dos reagentes. Por isso que produtos aqui não interessam. Os reagentes sim interessam, Então vamos ver, por exemplo, o que está dizendo aqui? Que há uma relação entre a velocidade e a concentração dos reagentes, tá? Então, esta proporcionalidade, nós podemos transformá-la numa igualdade, que foi o que aconteceu aqui. Para isso foi inserido nesta equação o K. O que é este K? É a constante de proporcionalidade. Então, eu poderia dizer que a velocidade é proporcional à concentração dos reagentes, É proporcional. E esta proporcionalidade eu posso transformar numa igualdade, que é o que nós fizemos aqui, inserindo na equação a constante de proporcionalidade. Então, o que está escrito aqui? Que a velocidade da reação ela é proporcional à concentração de A, à concentração de B e à concentração de C, elevada, esse colchete aqui representa concentração em mol por litro, essas concentrações elevadas a expoentes x, y e z. Estes expoentes são específicos para cada reação e determinados experimentalmente. Esse K, ele depende da temperatura e ele é específico para cada reação também, tá? Então o K muda de reação para reação
e também varia com a temperatura. Portanto, esta lei cinética aqui vai ter um determinado valor da velocidade, né? Considerando-se uma determinada temperatura, ok? Bom, parece um pouco confuso aí, mas a gente vai entendendo com o passar do tempo aqui. Espero que a gente compreenda. Então veja só o que acontece aqui nesta reação, tá certo? Vamos analisar. Veja, aqui tem uma reação, os reagentes são NO e Cl2, tá certo? Esses números aqui são os acertos da equação, né, que a gente chama de coeficientes estequiométricos. Então, 2NO no estado gasoso reagem com 1 mol de cloro gasoso para formarem 2 mols de NOCl gasoso, né? Pois bem, e aí nós temos aqui uma tabela que mostra que foram feitas 3 experiências numa dada temperatura, né? E aí foi colocada aqui uma concentração de NO em mol por litro igual a 1 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Foi colocado isso no experimento 1, a mesma concentração de Cl2, certo? 1 vezes 10 a menos 1 mol por litro também. E para estas concentrações foi medida a velocidade da reação. E a velocidade aconteceu em 2,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro por segundo. Então essa foi a velocidade, tá? Muito bem. Aí no experimento 2, o que foi feito? Observe. A concentração de NO permaneceu a mesma, tá vendo? Ó, permaneceu a mesma. Mas foi dobrada a concentração de Cl2. Olha, era 1, ele aumentou para 2 mols por litro a menos 1, beleza? Aliás, 2 vezes 10 a menos 1, né? E quando ele aumentou a concentração do Cl2, que ele mediu a velocidade, olha o que aconteceu com a velocidade. A velocidade era 2,5 vezes 10 a menos 4, dobrou para 5 vezes 10 a menos 4 mol por litro por segundo. Então, observe o que aconteceu aqui. Que há uma dependência entre a velocidade e a concentração de Cl2, certo? Quando você dobra a quantidade de Cl2, há um aumento na velocidade da reação, ela também dobrou, não é verdade? E esse efeito aqui não se deveu ao NO, já que a concentração de NO permaneceu a mesma, né? Por que aumentou a velocidade? Foi por causa do NO? Não, não foi por causa do NO, porque o NO permaneceu igual. Foi por causa do Cl2. E qual a relação que há? Ora, professor, é fácil, né? Quando eu dobro o Cl2, dobra a velocidade. Ok? Muito bem. Olhe, agora vamos verificar o que aconteceu aqui, ó. Se nós considerarmos os experimentos 1 e 3, você vai ver que entre 1 para o 3 ele dobrou a concentração de NO, certo? Aqui era 1, ele dobrou para 2, certo? Aqui, ó. E neste mesmo intervalo ele manteve a concentração de Cl2. Olha, Cl2 entre 1 e o 3 permaneceu a mesma concentração, certo? Ele dobrou do 1 para o 3, ele dobrou a concentração de NO, certo? Muito bem. Quando ele dobra a concentração de NO e mantém a concentração de Cl2 constante, o que acontece com a velocidade? Olha só o que aconteceu com a velocidade. Era 2,5 vezes 10 a menos 4, mudou para 10 vezes 10 a menos 4. Se você simplesmente ignorar aqui essa potência, já que é igual para todos, você vai ver que de 2,5 para 10 você aumentou 4 vezes. Ou seja, a velocidade da reação varia com o quadrado da concentração de NO. Quando você dobra a concentração de NO, a velocidade quadriplica. Velocidade quadriplica, tá certo? Bom, como é que eu posso escrever isso matematicamente através de uma equação? Então vamos lá. Veja, eu sei que a velocidade da reação, né, isso é geral para todo mundo, ela é proporcional à concentração dos reagentes. Tranquilo? Então essa primeira parte todo mundo sabe fazer. Pega a velocidade, que é igual a K, esse K vai existir em todas
as equações, porque ela é a constante de proporcionalidade, ela está ali para fazer com que a igualdade seja real, né? Para que a igualdade seja verdadeira. Então você sempre vai colocar este K. E vai colocar os reagentes entre colchetes, que representa a concentração molar, concentração em mol por litro. Tranquilo? Então o que falta a gente encontrar? O expoente, o x e o y. Este x e este y são chamados de ordem da reação. E são estes números que vão dizer qual é de fato a relação, a dependência entre a velocidade e a concentração. Então veja, vamos lá, o que nós analisamos primeiro? A gente viu que o Cl2, né, que a gente analisou aqui, ó, o Cl2, quando você dobra a quantidade de Cl2 e mantém a de NO, dobra a velocidade. Ou seja, a quantidade de a concentração de Cl2 e a velocidade tem entre si uma relação direta, tá? A mesma dependência. Ou seja, aqui tem 1, não tem? V não é elevado a 1? Qualquer número não está elevado a 1? Né? 1 está elevando, está dividindo, está multiplicando, não é verdade? Então, olha, como aqui é 1, então aqui esse y deve ser 1. Por quê, professor? Porque é diretamente proporcional. Quando você dobra Cl2, dobra a velocidade. Ó, tá vendo? Ó, dobrou Cl2, dobrou velocidade. Então esse y é 1. Para o NO, observe. Veja que quando você dobra a concentração de NO, a velocidade quadriplica. A gente diz que a velocidade variou com o quadrado da concentração. Então, olha, a velocidade variou com o quadrado da concentração. Então, eu posso dizer que 2 elevado a x, né, que é a concentração de NO elevado a x. O que aconteceu com a velocidade? Aumentou 4 vezes. Então, nesta igualdade aqui é muito simples, né? 2 elevado a x é igual a 2. Então, eu fatoro este 4, vai ficar 2 ao quadrado, certo? Então, cancelo, vai ficar o quê? Vai ficar 2. Então, x é igual a 2. Professor, não entendi. Assim, olha, 2 elevado a x, eu fatoro esse 4, vai ficar 2 ao quadrado, tá certo? Então, significa que x é igual a 2. Então, nós já achamos o valor de x. X igual a 2. Bom, e para o Cl2, o que acontece? Ora, para o Cl2, quando você dobra a quantidade do Cl2, você também dobra a velocidade, tá certo? Então, a gente sabe que 2 elevado a y é igual a 2. Ou seja, opa, aqui esse y é aqui em cima, né? Ó. Então, quer dizer, 2 elevado a y é igual a 2 elevado à primeira. Então, y é igual a 1, tá certo? Então, a gente achou aqui o x e o y, tá certo? Percebeu? Então, como é que fica a lei da velocidade para esta reação? Ora, velocidade é igual a k, né? Que multiplica a concentração do NO elevado ao quadrado e a concentração do Cl2 elevado à primeira. A gente diz que a ordem da reação com relação ao NO é 2 e com relação ao Cl2 é 1. E a ordem geral da reação é 3, tá certo? E se nós quisermos encontrar o valor de K, como é que faz? Bom, aí você substitui aqui as informações e você acha o K se você quiser. Olha só, considerando, por exemplo, o experimento 1, tá vendo? Ó, experimento número 1. Então, o que você tem? Você tem a velocidade, né? Tá? O que é a velocidade? Ela é a velocidade que é igual a K, por exemplo, aqui, que multiplica a concentração de NO. Nós temos a concentração de NO, 1 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, vezes a concentração de Cl2, 1 vezes 10 a menos 1. Ok? Elevado à primeira. Aí você faz essa conta aqui e vai encontrar aí K 2,5 vezes 10 a menos 1. Tá certo? E aí você pode, para esta reação, usar qualquer um dos experimentos que o K tem que dar sempre a mesma coisa. Tá certo? Muito bem. Agora vamos verificar aqui, olha. Então a ordem da reação é essa daqui. A gente diz que a reação ela é de ordem 2 para o NO e ordem 1
para o Cl2, tá certo? Ou a gente diz que ela é de segunda ordem para o NO e de primeira ordem para o Cl2. Na verdade, a reação global, a reação como um todo, ela é de terceira ordem. É só somar as ordens das reações, tá? Os expoentezinhos, tá? Muito bem, agora a gente precisa entender uma coisa. Veja, para reações elementares, aí temos que ter dois conceitos. O que é uma reação elementar? Uma reação elementar, ela ocorre numa única etapa, né? Então, aqui exemplo, né? Esta reação ocorre quando o NO reage com o H2 formando N2O mais água, tá? Quando a reação ocorre em uma única etapa, ela é chamada de reação elementar, a ordem da reação, ela corresponde aos coeficientes estequiométricos. Então, olha só que interessante, ó. A ordem da reação, se disserem para você que a reação é elementar, tem que lhe dizer, né? Você vai pegar o coeficiente estequiométrico de cada um dos reagentes e esses coeficientes vão corresponder às respectivas ordens da reação. Então veja como é simples. Você pega velocidade para essa reação, vai ser velocidade, que é igual a constante que multiplica a concentração do reagente NO elevado ao coeficiente estequiométrico dele e vezes a concentração de H2 elevada ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, tá bom? Professor, como é que eu sei que a reação é elementar? Alguém vai ter que dizer para você, tá? Senão você não vai ter como saber, tá legal? Muito bem. Agora, existem reações não elementares. E o que é uma reação não elementar? Reação não elementar é aquela que ocorre em mais de uma etapa. Em mais de uma etapa. Imagine, considere a seguinte analogia. Imagine que você tem uma reação que é a fila. A fila que muitos de vocês enfrentarão, né? Quando passarem nos vestibulares em federais e que lá tem o bandejão para você ser servido. Então, na hora do almoço, você tem lá uma fila e você vai então passando por um balcão em que ali você tem pessoas servindo você. Uma serve o feijão, outra serve o arroz, outra serve a salada, outra serve a mistura, outra serve a sobremesa, né? Então, você tem aqui, ó, aqui nós temos 5 pessoas servindo e a fila está avançando, a fila está avançando. Considere que a fila esteja avançando da esquerda para a direita, né? Vejam, qual é a velocidade da fila? Imagine que aqui você tem essas 3 pessoas aqui da frente, elas conseguem servir 10 pessoas por minuto. 10 pessoas por minuto. Mas estas 2 pessoas aqui, elas só conseguem servir 5 pessoas por minuto. Só 5. Então, quantas pessoas aqui da fila passarão por estas 2 pessoas que estão servindo? Apenas 5 pessoas a cada minuto. E não interessa se estes 3 conseguem servir 10 pessoas por minuto. Porque os que atendem com mais lentidão vão controlar a velocidade da fila. Você entende? Então não adianta aquela pessoa que seja mais lerda, né? Ele vai travar toda a fila. A mesma coisa é uma reação química. Imagine que uma reação química ocorre em 5 etapas. Se uma dessas etapas for a etapa lenta, esta etapa lenta vai controlar a velocidade da reação, tá bom? A etapa lenta controla a velocidade da reação. Então aqui você tem, por exemplo, uma reação química. Olha só, esta reação química ela ocorre em 2 etapas, tá bom? Olha só, ela aqui, esses 3ClO-, ele tem aqui a sua energia de ativação e ele se transforma em ClO2- mais Cl- mais ClO-. Então isso é uma etapa da reação, né? Esta reação esse reagente se transforma nesse. A segunda etapa do processo é que estes aqui, que foram formados aqui, né? Eles vão reagir para se transformar nisso. Ou seja, essa transformação de 3ClO- até ClO3- mais 2Cl-, para que isto se transforme nisso, primeiro teve que se transformar nisso aqui, tá certo? Então é um processo que ocorre em 2 etapas. E aqui, qual é a etapa mais lenta?
Como é que eu sei qual é a etapa mais lenta? Ora, a etapa mais lenta é aquela que vai requerer maior energia de ativação. Quanto maior a energia de ativação, mais lenta será a reação, tá certo? Então aqui eu tenho a primeira etapa, né? Essa primeira etapa aqui, ó, tem uma energia de ativação enorme, ó, grandona. Então esta primeira etapa de transformação desses caras nestes aqui é a etapa mais lenta. Esta etapa é a que vai controlar a velocidade da reação, tá? Essa etapa aqui, ó, que é a segunda etapa, é uma etapa mais curta. A energia é menor, ela é mais rápida. Mas ela não acontecerá sem antes acontecer esta. Portanto, a etapa mais lenta, ela determina a velocidade da reação, tá bom? Então vamos ver. Reações não elementares. Imagine que você tenha então a reação não elementar, que é aquela reação que ocorre em duas ou mais etapas, tá? Duas ou mais etapas. Então imagine aqui essa situação. Temos duas etapas acontecendo, tá? Para que esta reação global aconteça, eu preciso que esta reação lenta aconteça e que esta reação rápida aconteça, né? Então, qual é a velocidade da reação global? Ora, a velocidade da reação global será determinada pela velocidade da reação mais lenta. E quem é a reação mais lenta? Ora, a reação mais lenta está aqui. É esta e esta. Aliás, só tem esse reagente. Então, como é que fica a lei da velocidade para esta reação global? Quem eu vou colocar na equação matemática da lei dessa velocidade? Eu vou colocar esses reagentes? Não, eu vou colocar o reagente da reação mais lenta. Então, como é que vai ficar? Ora, velocidade igual a constante que multiplica quem? O reagente da reação mais lenta, que é esse aqui, o NO2, elevado ao coeficiente estequiométrico do NO2. Entendeu? Então é muito simples. Primeiro vão ter que dizer para você, olha, tem uma reação global que ocorre em mais de uma etapa. Quando ocorre em mais de uma etapa, a etapa mais lenta controla o processo, tá certo? E aí é só escrever a lei cinética. Coloca o reagente entre colchetes e o coeficiente estequiométrico acaba sendo a ordem da reação. Ok? Maravilha. Bom, então vamos ver aqui um exercício, né? Esse vídeo fica um pouquinho maior porque a gente está trabalhando os conceitos, né? Então, muito importante esse conceito. Vamos fazer essa questão aqui, tá? Essa questão diz assim, ó, imagine essa reação A mais B dando C e as informações contidas no quadro. Nós temos aqui quatro experimentos, né? Nós queremos que você perceba o que acontece aqui entre a velocidade e a concentração dos reagentes, para a gente encontrar a lei cinética da reação, tá? Como é que a gente faz a lei cinética de uma reação? Velocidade, que é igual a constante, que multiplica concentração dos reagentes. Quem são os reagentes? Ora, o A e o B, certo? Olha lá, o A e o B. Tranquilo? O que eu preciso encontrar? Os coeficientes estequiométricos, aliás, a ordem da reação, os expoentes aqui, né? E como é que então eu vou fazer? Eu vou verificar, porque esta é a ordem da reação, esse númerozinho, é ele que me diz qual é a dependência entre a velocidade e a concentração, qual a relação que é, qual o tamanho dessa relação. Então vamos lá para o reagente A. Olha, eu dobro o reagente A, tá vendo que eu estou dobrando o reagente A? Certo? Era 1, eu dobrei para 2 no experimento 2. Eu mantive a concentração de B constante, ó. Concentração de B constante. E o que aconteceu com a velocidade? Consegue perceber que aumentou aqui 2 vezes? Sim. Este aumento na velocidade foi por causa do B? Foi por causa do reagente B? Não, porque o B está constante. Foi por causa do reagente A, né? Então o que eu tenho aqui? Como é que eu acho x? Olha, 2 elevado a x é igual a 2. Certo? 2 elevado a x é igual a 2. Não foi isso que aconteceu? Então eu peguei aqui o 2 elevado a x é igual a 2. Então, eu posso dizer que 2 é igual a 2 elevado a 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 1. Certo? Não é verdade? Tá? 2 não é a mesma coisa que 2 elevado a 1. 2 não é igual a 2 elevado a 1, então x é igual a 1.
Veja, preciso fazer continha, professor? Não, nem precisa, porque você está vendo uma dependência direta, né? Como aqui tem 1, então quer dizer que quando você dobra A, dobra velocidade, né? Quando você dobra a concentração de A, dobra a velocidade. Quando acontecer isso, na mesma proporção, quer dizer que ele tem o mesmo expoente, tá certo? Então, se é diretamente proporcional de 1 para 1, significa que é o mesmo expoente, ok? Tranquilo? Não precisa nem fazer continha, tá? Bom, agora vamos ver com relação a B. O que acontece com relação a B? Olha só, então eu vou pegar um intervalo em que apenas o B esteja variando, tá certo? Apenas o B esteja variando. Ó, entre o 2 e o 3, varia A, né? E varia aqui também, então não adianta. Então eu vou pegar aqui, ó, nesse intervalo aqui, tá vendo? Ó, daqui para cá, o que aconteceu? Manteve-se a concentração de A, certo? 2 e 2, então ficou constante, tá? Ficou constante. Bom, daqui para cá, o que aconteceu? Ó, o que aconteceu daqui para cá? Aumentou quantas vezes? 4 vezes. Então eu posso dizer que a velocidade, ela aumentou com o quadrado, não é? Não foi? Ó, quadrado, aliás, com o quadrado da concentração de B, né? Aqui dobrei, né? Ó, eu dobrei o B e o que aconteceu com a velocidade? Quadriplicou, né? Então você pode dizer assim, 2 elevado a x é igual a 4, né? 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 2. X é igual a 2, né? Então você observa que com relação à concentração de B, o que aconteceu? Ó, né? Foi proporcionalmente? Diretamente proporcional? Não. A velocidade variou com o quadrado da concentração de B. Não entendi, professor. Olha só. Aqui não aumentou 4 vezes? Não é 2 ao quadrado? Então eu digo que a velocidade aumentou com o quadrado, 4 vezes com o quadrado da concentração de B. Quando eu dobrei a concentração de B, a velocidade ficou 2 ao quadrado. Quadriplicou, tá certo? Bom, eu sei que esse assunto ele é um pouquinho chatinho, por isso eu tô gravando mais um vídeo para a gente voltar a falar de velocidade da reação, tá certo? Não pode assistir novamente esse para rever alguns conceitos. Fica comigo no próximo vídeo para a gente encerrar esse assunto de lei da velocidade das reações. Dê o seu like, se inscreva, até o próximo vídeo. Grande abraço para você.